Obrigado. Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, a carta aos Romanos, capítulo 14. Carta aos Romanos, 14. Vamos ler a partir do versículo 8. Diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, porque julgas o teu irmão? Ou tu também, porque despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa de si mesma é imunda, e a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Amém? Podem tomar vossos assentos. Amados, terça-feira nós começamos a falar aqui sobre esse capítulo 14, a carta aos Romanos, falando sobre a tolerância para com os fracos na fé. E Paulo aqui não estava falando de doutrina, estava falando de algo secundário, algo que estava existindo ali entre aqueles irmãos, entre os judeus, que havia aceitado a Jesus como Salvador, e o gentil também, que havia aceitado a Jesus como Salvador, sem passar pelo judaísmo, né? Aí ia direto ao Senhor Jesus. E estava tendo um choque de cultura entre eles, e Paulo escreve aqui para corrigir essa situação, para que não viesse ter escândalo, não viesse alguém tripudiar em cima dos demais. Ele denominou de crente fraco e forte. Diz que o forte é aquele que a fé não era abalada por essas coisas, mas existia os fracos, que qualquer coisa ele estava escandalizado. E principalmente ele pegou algo aqui que foi a alimentação, né? Os judeus vinham da cultura, dos rituais judaicos, aquilo que ele poderia se alimentar, e os gentios tinham vindo da cultura pagã, e por aceitar Jesus, para ele não precisava acrescentar mais nada e nem praticar algumas cerimônias. E Paulo, vendo essa situação, ele escreveu para corrigir. Assim também como Paulo tinha tido enfrentado essa situação na igreja de Corinto também. E o capítulo 8, o capítulo 10 da carta aos Coríntios foi exatamente para tratar sobre esse assunto. E eu falei aqui que era denominado, ninguém era prefeito, não tinha o direito de tripudiar em cima de ninguém, porque denominou que os fortes que tinham mais conhecimento. Mas isso não dava o direito deles tripudiar em cima daqueles que não tinham conhecimento, não tinham chegado aí no amadurecimento. E somos membros da mesma família, então não tinha por que viver dessa situação. E eu parei aqui quando falamos sobre os judeus, ele guardava os dias das festividades, lua nova, sábado.
E eu falei aqui que o sábado era um símbolo de descanso. E o nosso descanso foi encontrado na pessoa do Senhor Jesus. A postura correta quanto a estas questões. A Bíblia, ela fala de diretrizes para essas situações. Primeiro, cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Foi o versículo 5 do capítulo 14. O que é isso? Isso significa que o crente deve agir de acordo com a sua própria consciência, que deve estar alinhada. Essa consciência, ela precisa estar alinhada com a palavra e iluminada pelo Espírito Santo. E por que não inspirada pelo Espírito Santo? Porque a inspiração, amado, ela ficou com o cânon. Quem foi inspirada foi a Bíblia. Nós somos iluminados. Muitas das vezes nós falamos, alguém estava inspirado, né? Aprendemos isso quando nossos pais que vinham ensinando isso, os pais na fé, mas nós sabemos que nós somos iluminados pelo Espírito Santo. Então a nossa consciência, ela não pode fugir da palavra de Deus. Ela precisa estar alinhada com a palavra do Senhor. E a própria consciência, ela acusa quando alguém não está de acordo com a palavra do Senhor. Então nós precisamos estarmos a consciência de acordo com a palavra, iluminada pelo Espírito Santo. Segundo, somente Jesus é o Senhor e juiz. Ele é o Senhor e juiz. Somos todos irmãos, pertencemos à família de Deus, conforme Efésios capítulo 2, versículo 19. E não juízes. Nós somos irmãos e não juízes. Isto não significa que não podemos julgar as questões surgidas entre nós. Tem situação que precisamos dar um parecer, uma palavra. Este julgamento, no entanto, ele tem de ser conduzido conforme recomenda a palavra do Senhor. Vamos ver o que diz João, o Evangelho de João, capítulo 7 de João, e o versículo 24. João 7 e 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Porque se julgar só pela aparência, corremos um sério risco de cometer um erro, um equívoco, ou degredir alguém. Me faz lembrar do saudoso pastor que eu congreguei com ele. Ele era pastor numa determinada cidade e tinha um irmão lá da igreja, um presbítero, e o irmão passou na porta da casa dele. Naquele tempo as casas não eram muradas, a divisa da casa era a rua, e ele viu, o irmão era alfaiate. E ele passou e viu o irmão fumando. Ele viu o irmão fumando. Quando passou, ele voltou. Quando ele viu, o irmão estava com uma caneta Bic na boca. E ele chegou a ver até a fumaça. Quando ele passou. Ele chegou a ver até a fumaça. Se ele não volta para ver, ele ia cometer um erro. E eu chegar lá e dizer, pastor, eu vi o presbítero fulano tal fumando. Pela aparência ali, rápida. Então ele voltou e foi verificar. Ele não viu que o irmão estava com a caneta. Não era um cigarro. Mas nada dele, ele chegou a ver até a fumaça. Então nós temos que ter muito cuidado para o julgamento não ser pela aparência. Eu acho.
talvez. Isso não pode existir. O achismo não pode existir. Eu acho que o irmão fez isso. Eu acho que o irmão fez aquilo. Não. Talvez ele tenha feito isso, também não. Precisamos ter certificado. A melhor coisa, amado, é beber água na fonte. Quem bebe água na fonte, bebe água limpa. Quem vai lá na mina, bebe água limpa. Quer ver a pessoa bebe água que passou no correio, a água está toda toldada, está suja. Isso é informação. Quando você não vai na fonte certa, saber da veracidade, sondar primeiro. E lembrando que esse julgamento, a moeda tem dois lados. Moeda não tem só um lado, não é CD. CD que era só um lado, né? Nem existe mais, não existe, né? Então, precisamos ter esse cuidado. E escreve o apóstolo aos Coríntios que o santo, ele há de julgar quem? Os santos. Então nós precisamos ter muito cuidado, criterioso. Vamos ver o que ele diz? 1 Coríntios 6 e 3, não é isso? 6 e 3, 1 Coríntios diz: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas patentes desta vida. Então, aonde entra a sabedoria, o equilíbrio, para tecermos um julgamento. E não é nem tecer, é saber da verdade. Logo estamos habilitados também a julgar as coisas desta vida com temor de Deus. Mas que todo julgamento deve ser segundo a reta justiça. Às vezes tem situação que alguém diz assim: pastor, não vai resolver essa situação, não? Eu digo: estou esperando a resposta de Deus. Estou esperando a direção dele. A obra é dele. E nós precisamos andar na direção dele. Nós não podemos passar na frente dele. É onde entra a prudência. Não sejamos imprudentes, tomar decisões precipitadas que venham trazer prejuízo. Precisamos ter o cuidado. Porque o objetivo maior de todos nós, deve ser o crescimento do reino de Deus e a edificação da igreja. Então, situações que não vai trazer edificação para a igreja, não vai proporcionar crescimento, tenhamos o cuidado. E esse aparelhozinho aqui, daqui, nós temos que ter muito cuidado, citar nomes. Você pode até contar um milagre, mas não diga qual for o santo, não, tá? Tenhamos o cuidado de citar nomes. Isso é um perigo. Tudo que o cristão vier a ser ou fazer, deve ser com objetivo o desenvolvimento do corpo de Cristo. E não para o seu prejuízo. Não para trazer prejuízo para o corpo de Cristo, mas para o crescimento, para a edificação. E aonde entra nosso cuidado com a vigilância, para não vir matar ninguém, lançar alguém fora. Vamos tratar. A conversa particular com a pessoa é muito boa. A pessoa ter a liberdade, a confiança de relatar a sua vida e você ali cimentar. Ficar você e Deus. Uma reação diferente diante das mesmas circunstâncias. Precisamos ter um jeito peculiar de ver e julgar as situações. Cada caso você tem que saber como lidar. O cristão fortes. A igreja de Roma enfrentava um problema, como eu falei aqui, semelhante ao de Corinto e Colossos. Colossos estava até celebrando culto a anjo, né? Falta de conhecimento. Nós estudamos aqui a carta aos Colossenses,
E o capítulo 2, versículos 16 a 23, fala sobre isso. O conflito entre os cristãos fracos e fortes. Os fortes são os que conhecem a palavra de Deus. Os fracos ainda não alcançaram o verdadeiro entendimento das coisas espirituais. Não estão ainda amadurecimento. Eu falei aqui terça-feira que tem pessoas que a regeneração dela é instantânea. Do dia para outro. Do dia para outro, alguém chega para ele e percebe, diz, rapaz, tu tem muito tempo de crente. Pelo que eu estou vendo, mas a pessoa tem um mês de crente, um ano de crente. Está indo na fase do cordeiro, né? E depois do ano já não é mais cordeiro. Mas a pessoa vê o amadurecimento, é a regeneração instantânea. Mudou tudo a vida dele. Outros não é gradativo. Outro leva a vida todinha e não consegue o amadurecimento. Foi o que estava acontecendo, nós citamos aqui a carta aos Hebreus, capítulo 5, que os irmãos já era para estar amadurecido, comer um chambari, não estavam ainda comendo mingauzinho ainda, né? Agora também, não podemos dar um chambari para novo convertido. Ele não vai dar conta de gerir. Tem as fases. Por isso que tenho o trabalho com os novos convertidos todo sábado aqui às 15 horas. É para vir um amadurecimento. Quando o homem aceita Cristo, imediatamente ele sente a necessidade de crescer no conhecimento da fé que abraçou e ele desenvolver-se na salvação conforme a Bíblia nos ordena. Vamos ver o que diz Filipenses, capítulo 2, carta aos Filipenses, e versículo 12. Capítulo 2, e versículo 12 diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Aqui estava falando do desenvolvimento, do crescimento da salvação. Que Paulo disse, independente de ter alguém ou não, ele não vai impedir dele manter. Não é só a presença, se tiver na presença, que alguém não esteja vendo, que ele vai desenvolver. Não, independente, em qualquer lugar que ele esteja, ele vai desenvolver. Tem a gratidão ao Senhor. Temor não é ter medo de Deus, é honrar a Deus, é reconhecer a soberania de Deus, o poder dele sobre as nossas vidas. Mas, infelizmente, muitos negligenciam a busca pelo crescimento espiritual. E aqui, volto a citar a carta aos Hebreus, que ele gostaria que aqueles irmãos estivessem amadurecidos, ainda não podia receber uma comida, algo mais substancial, devido à falta de crescimento. E pai, ele percebe quando o filho não está crescendo. Ele observa, meu filho não está desenvolvendo. Eu vou levar ele no pediatra para saber o que está acontecendo. Ele leva ele no pediatra, vai saber as causas, por que ele não está crescendo. Da mesma forma, é Deus conosco. Ele quer que nós cresçamos. Cresçamos na graça e no conhecimento. É preciso crescer no amadurecimento espiritual, crescermos no equilíbrio. São crescimentos que nós precisamos. Cristãos fracos era por falta de conhecimento. E os cristãos fracos suscitam uma infinidade de barreiras e acaba por comprometer o crescimento. Foi isso que eu falei aqui na outra terça-feira passada.
E aqui agora nós vamos ver vivendo uma verdadeira liberdade. Nós falamos aqui de uma verdadeira liberdade que nós encontramos na pessoa do Senhor Jesus. E essa verdadeira liberdade, ela vem com o amadurecimento na fé. Voltamos aqui ao texto. Versículo 10. Diz que nós comparecemos ao tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para crente. Nós estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus a qualquer momento. Nós sabemos que os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro do que nós. E nós que vivemos seremos transformados num corpo glorioso. Encontramos com o Senhor, adentramos as mansões celestiais. Ali, na presença de Deus, nós vamos ser galardoados. E dentro dessa aqui, vamos receber galardão da parte do Senhor. O tribunal de Cristo é para prestar conta. Aqui não é para condenação de ninguém. Condenação é o trono branco, não é para a igreja. A igreja vai estar lá como testemunho, num corpo glorioso. Mas aqui é julgar nossas obras. E elas são 6 qualidades de obra que nós prestaremos conta. Diz que ela é ouro, é prata, é pedras preciosas. E madeira, palha e feno. Nós vimos que é passado como pelo fogo, madeira e palha e feno, não vai sobrar nada, né? Agora a prata e o ouro, ela permanece. E interessante que essa purificação da prata, como é que eles faziam para encontrar o teor de purificação da prata? Eles iam queimando ela. Enquanto a pessoa não se via, ele observava a face dele, ela não estava pronta. Ela brilhava. Assim, as nossas obras. E pastor, por que essa classificação de obra de madeira, palha e feno, de prata, ouro e pedras preciosas? É a qualidade da obra que nós fazemos. Porque tem obra que a pessoa faz para o outro ver. Aí é madeira, ou palha ou feno. Eu posso chegar lá no céu com um caminhãozão desse Britem, carregado de madeira. Mas com passar pelo fogo, não vai sobrar nada. Só cinza. Pastor, e quando é que é essas pedras preciosas? É aquilo que você faz. E às vezes você não falou para ninguém, ninguém vê, ninguém comenta, não aparece o nome, não aparece a faixa ali, quem foi que fez. Essa é a pedras preciosas. Pastor, não viu aquilo que eu fiz, mas o Senhor viu. Que vai lhe recompensar, viu. Que vai lhe galardoar, viu. Está lá registrado. Tudo que nós fizemos. Então lá nós vamos comparecer para prestar conta do que nós fizemos. Então é por isso que nós temos que ter muito cuidado no que nós falamos. A Bíblia diz que nós podemos ser condenados ou absolvidos. Pelo que? Falamos. Prestaremos conta. O que nós falamos está registrado também. E o que nós fizemos. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Quem falou foi Jesus. Todos dobrarão. Todos vão prestar conta. Quem não for prestar conta no tribunal de Cristo, ele vai estar lá no trono branco. E lamentável é quem vai estar lá. Porque lá é só para comprovar que ele teve a oportunidade de mudar de vida e ele não mudou. Também vai estar lá.
Alguém que diz: Senhor, no teu nome eu preguei a palavra, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo. E o Senhor vai dizer também que não conhece. Esses não vão estar no tribunal de Cristo, vão estar lá. Eu falando aqui para o ministério, na reunião passada, que primeiro nós temos que cuidar da nossa salvação, a depois do demais, para nós não incorrer nesse erro de dizer que o Senhor não conhecer. E nós precisamos ser conhecidos do Senhor pelos nossos feitos. Então todos confessarão, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E eu fico analisando esse texto. Eu tenho que me preocupar como líder, ensinar a destruir, mas eu não posso estar rastreando ninguém. Não, porque cada um de nós prestamos conta. Eu tenho uma obrigação, nós pastores temos uma obrigação de ensinar a palavra de Deus, porque ela primeiro para mim, depois para os demais, porque haveremos prestar conta diante do Senhor nosso Deus. Agora a palavra nós não podemos deixar de falar, nós não podemos ser negligentes, deixar de falar a palavra de Deus, com medo ou preocupado. Não, é a palavra dele. A palavra do Senhor, ela precisa ser expressa. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito, não por tropeço, ou por escândalo ao irmão. O que é isso, amado? Que eu não viver para mim mesmo, do meu jeito. Comigo é assim e pronto. Não. Eu tenho que preocupar com o meu irmão. Que às vezes não tem uma fé, um amadurecimento, igual você tem, outro tem. Nós temos que preocupar com ele. Eu não posso, aquilo que eu fazia, escandalizar. Me lembro, eu cheguei num campo, a primeira ceia, todo empolgado. Se eu vou dar ceia para os irmãos, eu vou dar ceinha para as crianças. Quando eu fui dar ceinha para as crianças, as irmãs estavam quase que se benzendo. Meu filho vai morrer, porque comeu o pão e bebeu o cálice. Aí eu vi que os irmãos se escandalizaram. Eu digo: não, irmão, isso aqui não é, isso aqui é pão, a criança está na fase da inocência. Pastor, você não vai enterrar o resto, não. Eu digo: não, aqui não é o corpo literal de Cristo, não, aqui é só um emblema do corpo do Senhor, emblema do corpo e do sangue. Não, porque o pastor que estava aqui antes aqui enterrava, fazia quase que um sepultamento lá da ceia. Aí eu vi que os irmãos, quando eu parei, nunca mais dei ceinha para ninguém. Eu vi que os irmãos ficaram escandalizados. Eu não vou ser pé de tropeço para alguém se escandalizar. Então nós temos que ter cuidado. Às vezes tem a maneira de nos portarmos no dia a dia. Pode ter alguém que se escandalize. Eu, se não para o meu irmão escandalizar, não vou andar desse jeito. Eu fui um dia, eu estava num campo, e eu fui um dia eu mandei fazer umas camisetas para a escola dominical. Essa camiseta assim. Quando eu cheguei na escola com a camiseta, os obreiros era tudo para mim. Ficaram assim escandalizados. Eu digo: também não vou mais usar. Falando com camisa manga comprida e gravata. Então você tem que ter um cuidado. Você ensina, mas também você tem um cuidado, pequenas coisas, para alguém não se escandalizar. Aí alguém diz: eu não estou nem aí com a vida de ninguém, cada não, mano. Aqui onde demonstra o amor. E é fácil falar que ama alguém, né? Não faço, eu te amo, fulano. Mas aí no dia a dia, na prática. E aquilo precisa ter esse cuidado. Não é alguém que ele ser supersticioso, não. E é outra coisa. Aqui não está falando de superstição. Aqui está falando do cuidado que você tem com o seu irmão. E aí ele diz aqui assim, que numa coisa aqui, Paulo estava dizendo que numa coisa é imundo, Senhor. Jesus mostrou isso para Pedro, quando ele ia para a casa de Cornélio, deu aquela visão para ele, que Pedro não queria entrar na casa de Cornélio porque ele era gentil. E aí o Senhor deu aquele lençol, todos aqueles animais, répteis, tudo, e ele mandou comer. Ele disse: não come mais, não. O Senhor estava quebrando isso aí, porque no Senhor nada. E aqui é porque nós vivemos num país
e num estado que é farto. Agora vai lá para fazer missões nesses países que a situação lá é difícil. Lá não vai ter nada disso não, que aparecer mesmo. Lá é o que de meio de sobrevivência é o que aparecer. Eu pela bondade de Deus, eu tenho um irmão que a gente ajuda ele em Moçambique, missionário, e ele me manda aqui colar umas iguarias lá, umas fotos de umas iguarias lá com a alimentação dele. Eu digo, rapaz, nós estamos num paraíso aqui na terra, aqui, de alimentação. Mas se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não anda conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por que Cristo morreu. Paulo estava ensinando isso para aqueles irmãos, falando comida. Aí pode ser outra situação, que nós temos que ter cuidado com o nosso irmão. Não seja, pois, blasfemado ao vosso bem, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Aqui Paulo coloca o reino de Deus acima dessas coisas. Essas coisas são terrenas, mas o que tem é superior. E ele diz aqui que pega esses atributos de Deus, que são atributos comunicáveis, que é a justiça, a paz e a alegria no Espírito. O Senhor é o que nos dá a paz. Vamos ver o que diz o Salmo 29:11. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. E essa paz aqui ela é em 3 sentidos: paz com Deus, paz com o próximo e paz consigo mesmo. Porque para que eu tenha paz com Deus, eu preciso ter paz com o meu próximo e paz comigo mesmo. Porque às vezes tem pessoa que não tem paz consigo, nada está bom para ele, nada está ele contenta. Mas quando eu tenho paz consigo mesmo, tranquilidade de espírito, e com o meu próximo, vou desfrutar da paz de Deus. Você não entra pelo caminho do desespero. Salmo 85, versículo 10. Aqui fala desses atributos de Deus. Ele diz: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. 4 virtudes, ou 4 atributos, que são atributos comunicáveis de Deus. Porque tem os atributos de Deus que eles são incomunicáveis, porque só pertence à Trindade: a onisciência, a onipresença, a onipotência, a imutabilidade. São os atributos que pertencem só a Deus, só a Trindade. Mas esses atributos aqui, eles são comunicados. A misericórdia, nós podemos ser misericordiosos. A verdade, nós podemos andar na verdade. A justiça de Deus sobre a nossa justiça, porque não vamos julgar ao nosso bel prazer, mas mediante a justiça de Deus. E essa paz que ela nos traz a tranquilidade. Tanto que o mundo prega, né? Os países aí pregando paz, mas não consegue, porque essa paz entre os homens não vai conseguir. Essa paz aqui é a que vem do Senhor aos nossos corações. Você consegue ter paz no meio da situação adversa. Você não desespera, porque você confia no Senhor. Essa paz de deleitar nele, confiar no Senhor. E então ele diz que o reino do Senhor está acima dessas coisas, além que não é essas pequenas coisas secundárias como a comida. E aqui
o reino de Deus e alegria no Espírito. Hoje o povo procura alegria em muitas coisas. Procura se alegrar, mas essa alegria, ela só vem do Senhor. Só o Senhor pode nos proporcionar essa alegria. E essa alegria, ela é virtude do fruto do Espírito. Está aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é mesmo que alegria, é fruto. Mas quando chega o Efésios, carta aos Efésios, capítulo 5, e o versículo 18, aqui está o contraste. No mundo sem Deus que procura alegria nas bebidas. E aqui diz que para nós termos alegria, nós enchemos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. O versículo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui, o Espírito é que traz essa alegria nas nossas vidas. Por mais que seja a dificuldade que estejamos enfrentando, mas nós temos alegria. Essa alegria proporcionada pelo Espírito Santo. Porque quem isto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Paulo, a preocupação aqui, de primeiro, Cristo, quem serve a Cristo, agradável é a Deus. Servir a Cristo. Ele veio para servir, deixou um modelo para nós. E nós, como servo dele, nós temos um papel de servir. Até porque a Bíblia diz que nós somos conhecidos como discípulo dele, se nós servirmos, não é verdade? Está aqui João 13, versículo 34, e diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e amardes e vos amardes uns aos outros. E aqui, quando esse sentido aqui também está de servir, que foi exatamente o Senhor Jesus. Ele tomou a iniciativa de lavar os pés dos discípulos, deixando o modelo não de uma prática, mas de atitude, nós para com o nosso próximo, nosso semelhante. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. E o que serve, amado? Para isso, para promover a paz, para a edificação, é exatamente a valorização do próximo. Aqui onde entra Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, e o versículo 3. Filipenses 2 e 3. Nada façais por contemplo ou vanglória, mas por humildade. Cada um considera o outro superior a si mesmo. Isso aqui é valorização, mano. Quando nós valorizamos, nunca vamos nos achar superior a ninguém. Nem em conhecimento e nem nada. Porque corremos o mesmo erro. Eu falei aqui terça-feira dos fracos. Porque podemos nos orgulhar do conhecimento. E é um perigo para as nossas vidas. Então aqui é a demonstração do nosso amor. Não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Ou seja, para provocar. Saber que o irmão não gosta daquilo, você vai fazer aquilo para provocar ele. Você saber que aquilo pode trazer de sabores, você vai fazer. Então essas coisas nós temos que evitar. E aqui ele dá uma dieta aqui para os veganos, né?
Quando ele diz aqui: bom não é comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que teu irmão tropece, ou escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Aí ele vai dizer: bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come e está condenado, por que não come? Porque não come por fé. E tudo que não é de fé é o quê? É pecado. É isso que a fé, se todo mundo tivesse uma fé equilibrada, era tranquilo. Mas já vem do dia de Paulo. Paulo já havia essa situação que não tinha uma fé equilibrada. E nunca vai ter, amados. Vai ter alguém que tem uma fé. E aí é onde entra o cuidado dos que têm menos fé do que nós. De nós cuidarmos dele. Não trazemos escândalo para ele. Não sejamos pedra de tropeço para eles. Mas valorizando o nosso. Porque essas mesmas pessoas, amados, ou ele fraco, ou ele forte, tudo procura servir a Cristo. O propósito de cada um é servir ao Senhor. O propósito de cada um é servir ao Senhor. E aqui no versículo, voltando no versículo 5, diz: uns faz diferença entre dia e tal. Aí ele vai falando do julgamento. Mas o propósito de cada um é servir ao Senhor Jesus. Tanto que o fraco como o forte. O propósito dele é servir ao Senhor Jesus. E aí tenhamos o cuidado do bem-estar do nosso irmão. E dentro dessa situação de nós ter o cuidado no falar, é onde entra a vigilância, a prudência. Onde entra até aquelas peneirinhas de Sócrates, né? 3 peneirinhas. Quando ele diz assim: eu quero lhe falar isso. Aí ele vai dizer assim: é verdade que tu vai me falar? Disse: é verdade. Aí ele procura se é verdade, e ele diz que é verdade. Aí ele vai procurar se vai trazer edificação. Se é verdade, é bom. Primeiro, é bom, Mas aí ele pergunta: é verdade? É bom? Aí vem a terceira pergunta: vai trazer edificação? Se tu conta é bom, é verdade, vai trazer edificação? Se preencher esses 3 requisitos, a pessoa pode contar. Agora, se não é bom, não é verdade, for ouvir alguém falar e não vai trazer edificação, então não serve. E quando nós avaliamos isso aqui, nós temos que ter muito cuidado do que nós vamos falar. Vai trazer edificação? Não. Se não traz edificação, amado, tenhamos o cuidado. Porque o propósito da palavra de Deus, ela nos exorta, ela corrige, mas ela traz edificação. E o propósito é nós ver o bem-estar do nosso próximo. Quando nós trabalhamos o bem-estar do nosso próximo, não é você passar a mão na cabeça. Que às vezes a pessoa confunde. Não. É você tratar da situação. É procurar resolver. Para que venha ter crescimento. Foi isso aqui que Paulo, ele deparou, e a igreja viver na liberdade e amor. Livres em Cristo, mas a prática do amor de uns para com os outros. Paulo aqui estava unindo os judeus que haviam aceitado a Cristo com os gentios que haviam se convertido. Todos pertenciam à mesma família. O que precisava era a prática do amor entre eles. E essa prática do amor, ela para os nossos dias, nós vivenciarmos no dia a dia essa prática. Amém?
Que Deus em Cristo nos abençoe.